Vamos então iniciar o nosso culto nesta manhã. Você descansou bastante, muita gente foi passear neste feriado prolongado aí, né? Segundo feriado, não, é o feriado prolongado ainda. É que vai ter um outro aí, né? Dia 15 de novembro é feriado também. Eu descansei bastante, sou sincero a dizer para vocês. Descansei mesmo. Relaxei e estou pronto para mais uma semana. Cultuando a Deus e falando da palavra de Deus. Sem misticismo, sem dificultar aquilo que já não é tão fácil, né? Que é o entendimento. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos junta aqui de novo hoje. Graças nós te damos, ó bondoso, maravilhoso, poderoso, santo, Deus único e verdadeiro. Senhor que não promete para nós nenhuma bênção. Hoje eu li um querido irmão, queridíssimo irmão, né? Falando de bênçãos e tal. Não há promessa de bênção no Novo Testamento a não ser a salvação. Né? Então, com todo respeito, sem querer me ufanar, não vamos inventar coisa. O Senhor não promete bênção nenhuma para a igreja. Eu fico tão triste quando eu abro o Facebook de manhã, né? Sempre tem uma ou outra pessoa pedindo para fazer parte do nosso grupo, então eu abro, vou lá, claro que aceito, né? Mas eu vejo lá as pessoas falando, olha, Jesus sabia que nas sinagogas tinham pessoas assim, assado, e ele nunca deixou de ir. Então a gente não deve deixar de ir na igreja. Gente, igreja não é prédio. Pelo amor de Deus. Igreja não é denominação, pelo amor de Deus. Quando vocês vão entender isso? Igreja é o corpo de Cristo, igreja são 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Jesus, isso é igreja. Parece-me que as pessoas não querem entender. Leiam a Bíblia. Tem compaixão, Senhor, abre o entendimento do seu povo. Seu povo parece que tem uma cabeça tão fechadinha, hermeticamente fechada. A gente não consegue colocar a verdade ali. Fala, Senhor. Fala conosco hoje. É um assunto que vai mexer, vai. Mas é só consultar a Bíblia. Esta é a minha oração, meu pedido nesta manhã. Falem com Deus através da palavra dele, que ele vai falar com você também. Parem de inventar coisas e parem de seguir invencionices. Invenções, coisas que não estão na Bíblia, as pessoas vão inventando, acham bonito, ouvem de alguém e passam a falar e a seguir. Que Deus nos dê graça e sabedoria. Esta é a oração que eu apresento, por mim e por vocês todos, no nome do Cristo Jesus. Amém.
Ontem eu reclamei com um queridíssimo amigo de muitos anos, né? Que está aqui com a gente. E falei, rapaz, eu estou ficando meio surdo. É o fone de ouvido, muitos anos usando o fone. Tira o fone do ouvido. Então eu vou seguir a orientação desse queridíssimo amigo que está aqui com a gente. Gente, eu não quero e nunca pedi para ninguém acreditar em mim. Eu estou aqui todo dia pregando a palavra. Agora, eu não vou falar, acreditem em mim, não. Sabe o que eu falo? Leiam a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu vou falar hoje de expulsar demônio, eu vou falar de exorcismo. Eu não quero que você concorde comigo. Eu quero que você leia a Bíblia Sagrada. Porque eu sei que a maioria das pessoas que vão ver este culto, porque depois fica gravado no YouTube, no Twitter, no blog, aí mesmo no Facebook, né? A maioria das pessoas, infelizmente, seguem o que outras pessoas falam ao invés de seguir a Bíblia. Então, eu não quero que você concorde comigo, não. Eu vou citar passagens bíblicas aqui. Vai lá, dá uma lida se aquilo que eu estou falando está de acordo com o que está escrito. Eu sei que você aprendeu tudo diferente disso. Eu tenho consciência, né? Até pastores, amigos insistem. Mas eu não posso deixar de trazer a verdade porque as pessoas não concordam. Isso é fazer o que? Não é problema meu, né? Então, expulsar demônio. Eu não sei se você lendo a Bíblia, você já observou que a Bíblia começa a falar de um jeito sobre demônios e ela termina de outro. Não é que a Bíblia muda. A Bíblia não muda, porque a palavra de Deus é imutável. O que muda é o tratamento, a tratativa que se dá a casos. Muda-se a maneira. Então, primeiro, eu quero dizer para você o seguinte, para vocês todos o seguinte. Leiam a Bíblia sobre o assunto. Não quero que você concorde, não. Quero que você leia, se instrua. Depois, se você quiser concordar, que bom. Se não quiser também, o que eu posso fazer? Não é grosseria minha, mas é assim. O que é exorcismo? É um termo muito usado nessas igrejas pentecostais, neopentecostais. É um termo muito usado para atrair pessoas para denominações, não para a igreja, para denominação. Porque todo mundo que é salvo faz parte da igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja não é prédio, não é ventilador, não é ar-condicionado, não é microfone, não é banco. Isso não é igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Isso que eu estou falando é só você ler a Bíblia, né? Então, esse termo expulsar demônio, exorcismo, né? Quer dizer o quê? Se você for lá no dicionário, né? Eu gosto muito do Priberan, isso é dicionário. Eu acho o Priberan fantástico. Mas cada um gosta, tem preferência por um dicionário. Alguns preferem o Aurélio, é ótimo, espetacular também.
Mas você vai ler que exorcismo é nada mais, nada menos do que comandar demônios a abandonarem o corpo de outras pessoas. Isso é exorcismo. É você ter o comando, a voz de comando, para que demônio, não é o diabo. O diabo não possui o corpo de ninguém. São os demônios. São os anjos caídos. Demônio é isso. Demônio não é alma de gente que morreu, de gente que era ruim, que se transformou em demônio. Não, não é. Demônio são os anjos que acompanharam Satã na sua queda. Esses são os demônios. Biblicamente é isso. Se falaram algo diferente para você, pede para mostrar na Bíblia. Mostra para mim onde que está isso que você está falando. Né? Então, esses são os demônios. E o exorcismo, expulsar demônio, foi praticado por várias pessoas nos evangelhos e também no livro de Atos. É isso? Ah, não! Leia. Antes de você concordar, lê. Antes de você discordar também, né? Então, várias pessoas nos evangelhos e no livro de Atos praticaram o exorcismo. E o exorcismo foi parte das instruções do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você abrir Mateus capítulo 10, você vai ler isso que eu acabei de falar. A instrução de Cristo sobre expulsar demônio. Né? Outras pessoas usaram o nome do nosso Senhor Jesus para expulsar demônio. Está lá em Marcos, capítulo 9, versículo 38. Filhos de fariseus também o fizeram. Expulsaram demônio em nome de Cristo. Ou faziam esse tipo de coisa. Lucas, capítulo 11, versículos 18 e 19. Paulo fala sobre expulsar demônio em Atos 16. E exorcistas que existiam naquela época. Está lá em Atos 19, do 11 ao 16. Olha, eu estou citando passagens não só de pessoas que expulsavam, mas tinham a prática. Você entendeu? As passagens que eu estou citando são passagens que falam do assunto. Está claro isso? Ah, eu li lá que eles não expulsaram, mas não estou falando que expulsou, não. Estou falando que aborda o assunto. Está claro isso? O propósito. Por que os discípulos exorcizavam? Jesus falou, expulsai demônios, né? Isso é uma ordem para os discípulos, não é? Por que eles faziam isso? Para se exibir? Não. Eles faziam isso porque eles mostravam também, através do exorcismo, o domínio de Cristo sobre os demônios, o poder de Cristo, a soberania de Cristo sobre também os demônios era mostrada, era exibida através dos discípulos. Está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 17. E os discípulos faziam isso não para se exibir,
Mas eles faziam isso para confirmar tudo que eles estavam falando e que eles falavam em nome da autoridade máxima que é Jesus Cristo. Você lê Lucas 10, 17, você vai entender isso. Expulsar demônio também revelava a fé ou a falta de fé. Está lá em Mateus 17, do 14 até o 21. Então, neste ministério dos discípulos, expulsar demônios era um negócio importantíssimo. E fazia parte do discipulado. Está claro até aqui? Se não tiver, você pergunta. Eu, se conseguir ler aqui, respondo na hora. Conforme você vai lendo, você viu que eu estou citando Mateus, Marcos, Lucas, né? Estou citando o quê? Os evangelhos. Conforme você vai lendo os evangelhos, que a gente usa no plural, no singular, não importa, você vai vendo que vai acontecendo uma mudança em relação aos evangelhos, às cartas que vão iniciando a última parte do Novo Testamento. O Novo Testamento começa com os evangelhos e termina, né, com cartas. Você vai ver que vai acontecendo uma mudança em relação à luta contra os demônios. Você leia, você vai ver que vai havendo mudança, vai acontecendo coisas diferentes. Por quê? Porque os livros do Novo Testamento, que têm o propósito de instruir, são dois, Romanos e Judas. Esses dois ensinam, instruem e se referem à atividade demoníaca. Você vai ler lá em Romanos e Judas, instrução, ensino. Mas você não vai encontrar, eu estou afirmando isso. Eu quero que você confronte se eu estou errado, mas confronta com a Bíblia. Eu quero que você dê uma olhada, se você quiser, é claro, que não há nenhuma discussão, nenhuma abordagem de como se expulsar demônios. Não há ensinamento, não há doutrina sobre isso. Nem se ensina como expulsar, nem encoraja nenhum cristão a expulsar demônio. Não tem esse ensinamento, não tem esse... Vocês devem expulsar demônio. A igreja não tem isso. Leia. Leia. Não concorda. Vai lá e leia. Eu não sou dono da verdade. Eu estou falando da verdade. Eu não sou infalível. Muitíssimo pelo contrário. Eu falho. Então leia. A gente quando eu digo a gente, eu digo a igreja. Porque até aqui a gente estava falando dos discípulos de Jesus. Agora eu vou começar a falar da igreja. A igreja ela é ensinada, na verdade, a se revestir da armadura de Deus
para combater os demônios. E você lê sobre isso que eu estou falando aqui em Efésios, capítulo 6, versículos do 10 ao 18. Não está mandando ninguém expulsar demônio, sai, não sei o quê, não sei o que lá, queima, não tem nada disso. Isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Efésios capítulo 6 diz que a gente tem que se revestir da armadura de Deus. Tiago, já vem falando que a gente precisa o quê? Resistir ao diabo. É isso que Tiago fala. Não fala para você expulsar. Ele diz, resista ao diabo. Tiago 4:7. Mais um pouco à frente, Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, traz um alerta que nós precisamos ter cuidado com o diabo. Não dar espaço ao diabo nas nossas vidas. Efésios 4:27. Não há, irmão, não há na Bíblia Sagrada nenhum ensinamento de como expelir demônios de outras pessoas. Pode procurar. Da onde as pessoas tiram isso? Elas leem lá, instruções para os discípulos e começam a aplicar aquilo. É o que eu acabei de falar agora aqui, que eu abri o Facebook, um amigo querido, um irmão querido, citando Deuteronômio. Deuteronômio não foi escrito para a igreja. Você não pode pegar lá uma carta que foi escrita para o seu vizinho e querer achar que aquilo foi escrito para você. Está para quem essa carta? Está para o João da Silva Menezes. Muito bem. Quem é o João? É o meu vizinho. Então, a carta é para ele, não é para você. Deuteronômio não foi escrito para nós. Acabou. Porque as bênçãos perseguirão, mas não é para nós. Não há promessa. Eu estou voltando nesse assunto, para dizer que isso passa a ser mentira, a ser falso, quando as pessoas começam a querer praticar isso nas suas vidas. Por causa disso que tem tanta gente desanimada com igreja isso, igreja aquilo, porque tem um monte de mentira ali dentro. Que as pessoas ficam esperando estas tais bênçãos correrem atrás e não correm. Claro que a bênção não vai correr. A bênção não vai correr porque não foi escrito para a igreja, não foi escrito para os gentios, foi escrito para os judeus. Precisa separar isso. A gente precisa ler e entender o que foi escrito para nós. O que se encaixa no ensinamento da eclésia, da igreja. E o que não. O que é bênção material é para Israel. O que é bênção espiritual é para nós da igreja. Como não há nenhum tipo de ensinamento de como expelir demônio de outra pessoa. Nem há nenhum incentivo. Olha só, hein? Mas vem esse cara aí falar o contrário de tudo. Não estou falando o contrário. Eu estou falando o que a Bíblia diz. São as pessoas que estão até hoje fazendo o contrário. Não sou eu, não estou inventando. Eu estou dizendo que o que há
de referência sobre demônios, de como agir, foi dito especificamente para os discípulos, para os apóstolos. E a Bíblia explica quem eram os apóstolos. O sujeito para ser chamado de apóstolo, lá em Atos, acho que 2, se eu não me engano, deixa claro que a pessoa tinha que ter andado com Cristo, visto Cristo. Ninguém é apóstolo, por causa disso que ninguém hoje pode ser chamado de apóstolo não sei o quê. É falso. É falso. Então as pessoas misturam tudo, fica aquela salada, começam a fazer coisas. Efésios, capítulo 6, versículos do 10 ao 18, que eu já citei, dá instruções claríssimas como a gente vai ter vitória nas nossas vidas na batalha contra as forças do mal. Há alguma orientação aí? Abre aí em Efésios, capítulo 6, e veja se há alguma orientação para você dizer sai. Eu acho ridículo isso. Eu acho ridículo esse jeito de falar. Isso é feio. Não é bíblico. Isso é para chamar a atenção, né, dos incautos. Pessoa que não lê Bíblia, né? Viu a moça ontem lá cantando o hino nacional? Errou. Errou por quê? Porque não sabe. A pessoa não lê. Se eu fosse, né, vou estudar. Eu não sei o hino, vou estudar para cantar, para não dar vexame. As pessoas não leem a Bíblia, não querem se instruir, não querem ouvir sobre a Bíblia. Né? Não querem ouvir. Você traz uma exposição bíblica, ninguém quer ouvir. Então, vão morrendo na escuridão. Que escuridão? Na escuridão da ignorância. Então, Efésios capítulo 6, do 10 ao 18, né, nos ensina como é que a gente vai vencer essa luta contra o maligno. Qual que é a primeira coisa para vencer a luta contra o maligno, né, que está lá em Efésios capítulo 6, do 10 ao 18? O que está dizendo lá? A primeira coisa é colocar a fé em Cristo. Colocar a fé em Cristo. Versículos 2, 8 e 9 de Efésios 6. Fé em Cristo. Não adianta gritar, dizer que vai dar tapa, pernada. Eu já vi pastor aí dizendo que vai dar pernada no diabo. Gente, é coisa de humor. Eu abri agora aqui, né? Eu vejo cada coisa nesse Facebook. Deixa pra lá, vai. Como é que você quebra biblicamente? Eu não quero saber o que o fulano, Beltrano faz. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Como que você quebra o domínio do príncipe das potestades do ar? Como que você quebra? Como? Simples. Com a fé em Cristo. Efésios 2:2. É o que está na Bíblia. Eu estou mudando. Não fui eu que mudei, foram eles que mudaram. Eu estou resgatando o que está na Bíblia. Efésios 2, 8, 9, 2, 8 e 9, diz que a fé em Cristo é fundamental. E Efésios 2 diz que a gente vence
A gente derrota, não pela nossa força, nem pelo o nosso poder, porque a gente tem joelho de camelo, não sei, nada dessas bobagens aí, não. É porque Cristo é que é poderoso. O que a gente precisa, na verdade, é escolher. Porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. Quer fazer, faz. Se não quer, você não faz. O problema é seu. Mas Deus nos orienta a gente colocar o velho homem e a velha mulher. Quando eu digo homem, estou falando humanidade, né? Com os hábitos ruins, que é difícil a beça, né? É o nascer de novo, é se despojar e jogar fora o velho homem com seus hábitos ruins e se revestir de bons hábitos. É isso que a Bíblia diz. Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 24. Lembra quando eu falei que a Bíblia vai mudando a tratativa? Não tô, mas ele inventa. Não. Ele quer mudar. Não quero mudar nada. É a Bíblia. É a Bíblia que diz. São as pessoas que ficam inventando, expulsando demônio aonde não tem. Eu já falei para vocês que 99% dos casos que eu peguei, não tinha demônio. Não tinha demônio nenhum. Mas não tinha demônio, nada. Efésios 4, 23 diz que nós temos que renovar nossa mente. Renovar a mente. Será que você não está com a sua mente travada, estagnada no ano de sei lá qual? De repente está. Sua vida está parada. Quando você tinha, sei lá, 40 anos, parou, estacionou ali. Você não vai para frente, você continua aquela vidinha, aquele batidão. A Bíblia diz, renove a sua mente. Efésios 4, 23 é uma outra tratativa. O que é renovar a mente? É fazer coisas novas? Também, mas não necessariamente. Renovar a mente é uma instrução prática de como obedecer a Deus, como filho de Deus. A gente vive numa batalha espiritual, não é ver demônio em tudo, hein? Já falei aqui, até de maneira leve e humorística, de que tem gente que quando a geladeira liga em casa, ele acha que é um demônio. Tem gente que vê demônio em tudo. Está andando pela rua, um gato para e fica olhando para a pessoa já vê demônio. Olha, você viu o olho daquele gato, não sei o quê. Não disse para expulsar. Não concorde, leia a Bíblia. Se depois de ler você não concordar, eu estou aqui à sua disposição. Não há instruções depois do livro de Atos de como expulsar. Aliás, até Atos também não tem de como expulsar, porque a instrução foi dada para os discípulos e está dizendo que eles tinham que fazer, mas não falava como. Depois de Atos, não há nem para expulsar. A instrução que há é dizendo para a gente lutar com a verdade, com justiça, com o evangelho, lutar com a fé, com a palavra de Deus e com a oração.
Você quer um jeito de expulsar um demônio? Fácil. Fácil. Prega pro possesso. Você quer saber se a pessoa... Aqui, ó que dica maravilhosa. Você quer saber se a pessoa está possuída ou não? Prega para ele. Prega a palavra de Deus para ele. Ou para ela. Porque, mas você está dizendo que mudou, isso não engoli isso, você usou esse termo. Ora, foi o termo que eu achei. Né? Mas eu vou te explicar isso agora, você já vai entender. A palavra da salvação começa a ser pregada, é claro, lá no Velho Testamento, em Gênesis, e vem até Malaquias, especificamente para o povo judeu. Não há passagem de Gênesis a Malaquias para os gentios. Acabou. Não há. O que há para os gentios começa em Mateus. Começa em Mateus. Começa. À medida que a palavra de Deus foi sendo completada, Mateus é o começo, não é? Começa a contar da vida de Jesus, a genealogia, vai contando. E ela vai sendo completada. À medida que a palavra é completada, quando chega em Efésios, que já é uma carta, né? A palavra já está muito diferente do que estava lá em Mateus. Ela não mudou, ela foi sendo completada, explicada. Os cristãos em Mateus tinham um tipo de arma contra o diabo. Em Efésios, por exemplo, citando Efésios, né? As armas já não eram mais as mesmas dos cristãos primitivos, da primeira igreja, do livro de Atos, porque a palavra já estava mais completa. A função você vê que não há mais expelir demônio, a função de expelir demônios foi em grande parte substituída pelo evangelismo e pelo discipulado, porque já existia a palavra. Ali a Bíblia já estava completa, o ensinamento já estava praticamente pronto. Estou lendo ali. Está aí, o Márcio, é isso aí, Márcio. Não há método para a batalha espiritual no Novo Testamento que envolva expelir demônio. Se você leia a Bíblia. Então, isso que eles fazem por aí, né, é um teatro, é uma coisa hollywoodiana. Quando eu digo hollywoodiano, eu estou dizendo que é um espetáculo. Tem gente que vai nessas igrejas aí para ver isso só. Ah, que hora que o demônio vai vir? Então o demônio passa a ser o centro, não é mais Jesus. Vão lá para ver demônio, para levar pessoas que se dizem ou se rotula como pessoas possuídas. Tem gente que vai lá para isso. Então, se realmente leia as passagens com esta visão, se você concordar comigo, que ótimo, fico feliz. Se você não concordar e você tiver perguntas, pode mandar. Manda pergunta, eu vou esclarecer você.
biblicamente, não vou dar a minha opinião. Eu não estou trazendo opinião aqui, estou trazendo esclarecimento bíblico, tá? Se realmente for necessário, né? Se aparentemente você se deparar com um caso, faça o que eu acabei de falar. Pregue a palavra. Porque o demônio não... Você pode gritar, sapatear, jogar, que nem disse o irmão aqui, sal grosso, usar lencinho, bom ar ungido, não sei o que. Pode fazer o que você quiser. Se você pregar a palavra de Deus para uma pessoa endemoniada, o demônio não aguenta. Ele cai fora. É a palavra de Deus. É Deus, é Jesus, não somos nós. Não são os pastores que têm a unção. Tudo é mentira, é bobagem. É teatro. É maneira de ganhar dinheiro, de encher o bolso e comprar fazenda, emissora de rádio, televisão. Siga este conselho bíblico e que Deus abençoe você, sua família e sua casa. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu louvo, glorifico, engrandeço o Senhor por tudo isso que o Senhor nos trouxe hoje, por esse alerta que o Senhor está nos dando. Porque quando o Senhor traz esses alertas para nós, é porque coisas estão ao nosso redor e irão acontecer. E a gente pode provar a grandeza, o poderio, não de homens comedores de arroz e feijão, mas do Deus eterno, único e verdadeiro, o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém.